amados, em nome de Jesus, estamos juntos, viu? Então vamos receber a palavra que o nosso Deus tem para nós, tem preparado para nós, nessa manhã, nesse dia, né? E ontem o Senhor gerou uma frase no meu coração, e eu quero compartilhar isso com você nessa manhã. A palavra de Deus hoje para você é: fica firme. Fica firme. Será que você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado aí? Seja a boca de Deus na vida dele, na vida dela nessa manhã. Fala assim: meu irmão, fica firme. Fica firme na presença, fica firme na rocha, fica firme na tempestade, fica firme na tua espera, fica firme independente das circunstâncias que você esteja vivendo, fica firme, porque eu digo para você nessa manhã, mesmo que pareça tudo sossegado, fica firme, fica vigilante, fica atento ao que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus espera de você. Se você está passando dias, tempos de inconstâncias, de dificuldades, continua firme, inabalável, como uma rocha na presença do Senhor, porque Deus, Ele espera de você, querido, que você permaneça. O Senhor diz na sua palavra, quando Ele fala sobre a videira, né? Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, lá em João capítulo 15, e nessa passagem você vai perceber, Deus está trazendo isso à minha memória agora, você vai perceber quantas vezes Jesus repete a palavra permanece, permanece. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O segredo da vida cristã, da vida com Deus vitoriosa, é permanecer. Amém? O crescimento é Deus que dá, a transformação é Deus quem opera na sua vida, mas o seu papel é permanecer. A Bíblia diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. O Senhor se entristece daqueles que desistem no meio do caminho, aqueles que se deixam vencer. Por mais que esteja difícil, querido, eu digo para você, permaneça, porque a tua vitória chegará. Permaneça, porque o Senhor trabalhará em seu favor. Só não vence quem desiste. Só não alcança os que desistem, os que abandonam, os que afrouxam as mãos. E o Senhor é o Deus que te fortalece, amém? O Senhor é o Deus que te dá vitória. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você lembra da mulher de Ló? O Senhor tinha uma grande salvação para aquela família, querido. Eles estavam no lugar terrível, eles estavam no lugar perigoso, contaminado, já julgado e condenado pelo Senhor, mas Deus tinha um plano para salvar aquela família, a família de Ló, e o Senhor mandou um anjo para buscar aquela família, e disse: saiam imediatamente desse lugar. E Ló e a sua família foram arrancados, diz a Bíblia, tomados pela mão, para serem tirados daquele lugar de destruição, Sodoma e Gomorra. Mas a mulher de Ló, no meio do caminho, desobedeceu a voz de Deus, que disse: não olhe para trás. E ela olhou para trás, e ali virou uma estátua de sal. Não obedeceu a voz do Senhor. Não obedeceu a ordem do Senhor. Querido, Deus tem falado tanto conosco. Não são dias de brincadeira. Não são dias de negociar a voz de Deus. São dias da gente ouvir e obedecer o que Deus mandar a gente fazer. Amém? Nós estamos prestes a viver dias como Sodoma e Gomorra. Já não estamos, né? E a gente sabe que o juízo de Deus virá. Mas eu quero te dar uma palavra de esperança nessa manhã. Você possa abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo,
capítulo 14. Êxodo é o livro da libertação. Você precisa de libertação na sua vida, em alguma área. Tem coisas que te prendem ainda, tem dificuldades, tem questões que ainda você se sente atrapalhado, embaraçado. O livro de Êxodo é o livro da libertação. Ele nos ensina os passos, os comandos de Deus para que a gente seja livre de todo tipo de escravidão na nossa vida. Querido, eu sei que você entregou sua vida a Jesus, amém? Se você entregou sua vida a Jesus, Ele já te libertou, amém? Ele já te livrou da escravidão do pecado. A maior escravidão do homem é o pecado. E Jesus já pagou um preço para nós sermos livres desse domínio tão terrível do pecado na nossa vida. Mas a gente precisa vencer todos os dias áreas, questões, dificuldades que impedem a gente viver essa liberdade totalmente. As maiores dificuldades que a gente enfrenta, querido, não estão do lado de fora, estão do lado de dentro de nós. Muitas vezes as algemas externas já caíram. Muitos de nós, as prisões já foram abertas, as trancas já foram arrebentadas, mas sentimentos, questões internas ainda tentam nos prender, ainda nos aprisionam. E eu quero ler com vocês Êxodo 14, a partir do versículo 10. Quero que você traga à sua memória o povo de Israel, o povo de Deus, aquele povo sofrido, escravizado, que o Senhor decidiu libertar, arrancar da terra da escravidão, a terra do Egito. Egito é escravidão, Egito é domínio, e o Egito não era feio não, viu, querido? O Egito tinha coisas deslumbrantes, muitas riquezas. O Egito era atraente aos olhos naquele tempo, tá? Gerava muito orgulho. Mas o povo de Deus era um povo escravo no Egito, mas Deus levantou alguém para libertá-los. Eu quero que você acompanhe comigo esse trecho da passagem da palavra de Deus, porque o povo já estava liberto. Moisés, usado por Deus, conseguiu conduzir um povo para fora do Egito. Você já saiu do Egito já? Amém ou não? Você já saiu das garras já de Faraó já? Aleluia! Glória a Deus aí se você já saiu. Então vamos ler o que acontece nesse trecho. O povo está caminhando com Moisés em direção à direção ao deserto. E olha o que acontece. Versículo 10, diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar,
e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. Eu quero que você foque o seu olhar nessa passagem, nesse trecho, nessa cena, no que está acontecendo aqui. Tem algumas coisas que o Senhor gerou no meu coração através dessa passagem. Você pode imaginar um povo que acabou de sair de um lugar que vivia 400 anos como escravo. Um povo que estava acostumado apenas a seguir ordens, a opressão, a violência, a limitações. Um povo que estava com uma mente cauterizada, uma mente sem esperança, uma mente sem futuro, uma mente sem planos. Um povo que vive 400 anos, pelo menos 4 gerações de escravidão, querido, não sabe viver em liberdade mais. Era assim que o povo de Israel vivia. Mas o Senhor se levantou em favor do povo que amava com grande poder. Amém? A forma que Deus tinha de mostrar a eles que os amava, que queria libertá-los, queria mudar a vida deles, foi com poder. Deus enviou as pragas para o Egito, não só para julgar o povo do Egito, julgar a Faraó, mas para mostrar ao seu povo o Deus que ele era. Muitas vezes, querido, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, nosso dia a dia, nós focamos muito nas pragas. Nós olhamos para o que traz terror, dificuldade, medos, dificuldades, lutas, mas nós esquecemos que no meio das pragas existe o Deus que nós servimos, que é um Deus todo-poderoso, que tem uma aliança, um compromisso conosco, de nos guardar, de nos proteger, de nos livrar, sim ou não? Isso vai dizer em que tipo de mente você tem, eu tenho. Quando as notícias chegam, quando as calamidades aparecem, quando essas pragas estão aí, querido. Muitas delas iguais que tinha no Egito. Mas se nós somos um povo que sabemos quem somos, nós temos a convicção no nosso coração que há um Deus acima de toda praga, um Deus acima de qualquer faraó, de qualquer opressor. A Bíblia fala que no Egito, quando havia trevas em todo o Egito, na casa dos filhos de Deus tinha luz. Quando as pragas invadiam as casas dos egípcios, as casas dos filhos de Deus, eles não entravam, eles não adoeciam, sim ou não? Eles eram poupados, até que Deus mandou passar o sangue do animal para cobri-los até da morte, protegê-los até da morte e arrancá-los são e salvos de um mundo de trevas. Entenda, queridos, que a gente pode fazer a relação com o que nós vivemos hoje, com a nossa vida atual. Nós estamos no mundo, não pertencemos a este mundo. O nosso foco está no alto, a nossa esperança está no nosso Deus. Ele que guarda a tua casa, Ele que guarda a tua família, Ele que guarda a sua vida. Mas você precisa aprender a desenvolver uma mente de alguém que é livre nessa terra. Você já é livre nessa terra? Primeira coisa que eu quero falar com você, que a gente vê na vida dos filhos de Deus, no meio desse momento tão difícil. Eles queriam voltar para o Egito. Primeira coisa que eu quero te alertar nessa manhã, no meio dos momentos de pressão, de tensão na sua vida. De um lado, um mar enorme, que parecia que não tinha saída. Do outro lado, um exército de Faraó vindo. Um exército inimigo avançando, perseguindo o povo, e eles estavam ali no meio. E o primeiro desejo deles é voltar para o Egito, voltar a ser escravo. Quero dizer para você, meu irmão, nessa manhã, não queira voltar para o Egito. Não queira voltar para a sua história antiga.
Quando a gente se sente ameaçado, a gente se sente inseguro em avançar, muitas vezes a vontade que dá é retroceder, é voltar para um lugar conhecido, por pior que seja. O Egito fala, querido, do teu passado, da sua maneira antiga de viver, das coisas antigas que você estava acostumado a fazer, até do sofrimento antigo. Muitas pessoas, queridos, preferem voltar para o sofrimento antigo do que arriscar chegar no lugar que Deus está mandando ir. O conhecido é mais fácil do que o desconhecido. Isso é um artifício, isso é uma maneira humana de reagir aos momentos de pressão. Mas não é isso que Deus tem para você. Eu queria que nessa manhã você vasculhasse o seu coração. Será que tem ainda dentro de ti uma raiz de Egito, que volta e meia ela pula para fora e fala assim para você: volta lá, meu filho, volta para o que você fazia antes, esquece, desiste, esse negócio não vai dar em nada, onde você vai chegar com isso? Está difícil demais, não é verdade? Você lembra quando Jesus morreu e os discípulos ficaram perdidos, desorientados, e agora, para onde nós vamos? Como se Jesus tivesse abandonado eles. Jesus não os abandonou. Jesus falou cada detalhe do plano para eles, tudo o que ia acontecer. Jesus não enganou seus discípulos em momento nenhum, que eles iriam passar, o que viria lá na frente, como ele ressuscitaria, como eles seriam perseguidos. Mas a Bíblia fala, querido, que quando os discípulos se depararam com aquela realidade, que Jesus não estava com eles mais, a primeira atitude que eles tiveram é voltar à história antiga. Quando Jesus encontrou Pedro, lavando as redes lá no mar da Galileia, e disse para Pedro: Pedro, vem e me segue, porque eu farei de você pescador de homens. Foi ou não foi? E Pedro, todo animado, crendo no Senhor, largou as redes, seguiu o mestre. Mas quando ele se viu sem o mestre, traindo o mestre, negando o mestre, não sabendo de novo o que fazer, o que Pedro faz, querido? Pedro volta para as redes no mar da Galileia e leva com ele outros discípulos junto, para fazer o que ele tinha costume de fazer. Será que no seu coração você tem essa tendência também? Quando você se vê ameaçado, quando você duvida das promessas de Deus, você volta ao mundo antigo, você volta à realidade do Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você: para quem quer fugir da presença de Deus, o diabo tem o barquinho preparado. Já ouviu essa, né? Lembra de Jonas? Deus mandou Jonas ir para onde, gente? Para Nínive. Vou nada. Não conheço o que vai dar isso aí. Não tem lógica isso que Deus está mandando. E Jonas decide ir para Tarsis. Chega no porto, o que tem preparado para ele? Um barquinho. Querido, o diabo está pronto para preparar fugas, artifícios, de usar da pressão do medo para tirar você do lugar, do foco que Deus quer. Esses sentimentos que brotaram no coração do povo ali eram sentimentos de medo. De medo. É melhor ser escravo do que correr o risco de morrer no deserto. É isso que eles pensavam. É melhor viver a vida que a gente vivia antes do que arriscar seguir com você, Moisés. Quantas vezes a gente não escuta a voz daqueles que Deus tem colocado na nossa vida como um norte, como uma direção.
líderes, profetas, pastores que o Senhor coloca na nossa vida para apontar o caminho que Deus tem. Quantas vezes a gente duvida, a gente questiona. É muito fácil falar, mas eu não vou passar por aí não, é melhor ficar aqui mesmo. O Senhor quer te fortalecer nessa manhã, querido. Te encher de coragem novamente para você continuar a tua caminhada. Não olhar para trás. Não vire nem a sua cabeça, nem os seus pensamentos para lembrar do que era a tua vida antes de Cristo. Para lembrar do passado, para voltar-se para o pecado novamente. Confia na resposta que o Senhor te dará hoje. O Senhor trabalha na vida daqueles que se movimentam na direção dEle. Entenda isso. Quando você dá um passo para trás, 2 passos para trás, você atrasa o propósito de Deus na sua vida. Você atrasa o que Deus quer fazer com você. Deus mandou dizer a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Qual que é a direção que eu te dei, Moisés? Vai em frente, segue em frente. Senhor, mas tem um mar gigante na frente. Toma o teu cajado e abre o mar, Moisés. Diga ao povo que marche. Eu quero dizer para você nessa manhã, querido, ao invés de parar, lamentar e olhar para trás, marche, marche. Pastor, mas eu não estou vendo nada na minha frente, não importa, marche, 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 até que o caminho apareça diante de você. O caminho pode até não existir ainda, mas à medida que você marcha, o Senhor coloca um caminho à sua frente. O Senhor faz nascer um caminho à tua frente. O que você não pode fazer é retroceder, querido. Será que tem sentimentos aí dentro de você que estão dizendo, vozes estão dizendo para você desistir? Seja repreendido na tua vida nessa manhã. Toda voz que não procede de Deus na tua vida, eu repreendo nessa manhã. Toda voz do medo, da paralisia, da fuga, eu repreendo na tua vida nessa manhã. Porque a voz do Espírito Santo não dirá para você retroceder. A voz do Espírito Santo, ele fala para você: avança, marcha, continua, veja por onde eu estou andando e avance comigo. Querido, marchar é contigo, abrir o mar é com Deus. Você entende que tem uma parte que é nossa, que move o sobrenatural, que move o milagre na nossa vida, são atitudes de fé que nós temos. Querido, você faz ideia do movimento que foi para abrir aquele mar, querido? Você acha que era assim, igual você vê no filme? Você vê nos desenhos, de repente, o mar abre, aquela coisa mais linda, igual um chafariz, né? Chafariz para cá, outro para lá. Você acha que foi assim? Foi não, querido. Um mar enorme. Diz a palavra que Deus fez soprar um vento durante toda a noite para movimentar aquelas águas. O Senhor trabalha com força, fortemente pelos seus filhos. Entenda isso. O Senhor move coisas enormes em nosso favor. Você imagina o vento, querido, que teve que soprar, que veio sei de onde, dos 4 cantos da terra, soprando naquele lugar, movimentando aquelas águas, até que elas se abrissem. Sabe lá quantos metros tinha aquele mar, querido? Logicamente ali era o trecho mais menos profundo, é por onde eles passaram. Mas mesmo assim, você acredita que Deus é capaz de soprar um vento durante toda uma noite para agir em teu favor? Tem um mar que tem que abrir na sua vida.
Tem alguma área que você está sentindo embarreirado, preso, que não tem por onde passar? Às vezes eu sinto isso, querido. Esses dias eu tenho sentido isso. Mas, Senhor, tem um mar na minha frente. Mar fala de lutas. Mar fala de dificuldades, coisas do mundo. O mar está relacionado ao mundo natural. Mas o Deus que você serve é um Deus que tem todo o poder sobre o natural. O Deus que você serve é o Deus que dá ordem a tudo que é natural. E tudo tem que obedecer a sua voz. Se tem um mar na sua frente que não deixa você passar, querido, o teu Deus é um Deus que dá ordem ao mar. Ou Ele abre o mar, ou Ele acalma o mar, sim ou não? Ou Ele anda sobre o mar, mas você vai passar, você vai vencer este mar. Mas não volta para o Egito. Qual é o mar que você está passando hoje? Qual mar que está na sua frente? De repente você está vendo um mar gigante à sua frente, você não sabe nem o que está lá do outro lado. Talvez você está no seu barquinho, tentando remar nesse mar. E nessa manhã, nós vamos chamar pelo precioso nome de Jesus. Nós vamos clamar por este Jesus que anda sobre as águas da nossa vida e vem ao nosso encontro para nos dar socorro, para nos ajudar, para nos dar solução. Ah, querido, o inimigo está vindo atrás do povo. Mas deixa eu dizer para você, preste atenção. O maior inimigo dos israelitas aqui nesse momento não era o mar e não era o exército de Faraó. Eram os medos internos que eles tinham. Era a escravidão de uma alma fragilizada. Eles estavam fracos emocionalmente e espiritualmente. Apesar dos milagres, que eles viram. Eles precisavam recuperar o relacionamento com Deus. Eles estavam agora de novo aprendendo a conhecer esse Deus tão grandioso. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente está muito fraco emocionalmente, muito abalado, ou espiritualmente muito fragilizado, com a fé muito fraca, é porque a gente está precisando conhecer mais o Deus que a gente serve. A gente está precisando buscar mais. A gente está precisando gastar mais tempo com Ele. Com a sua palavra. A gente esquece os feitos que o Senhor tem feito sobre todos esses anos. Sabe uma coisa que Deus mandou os filhos de Israel fazerem pelas suas famílias? Uma das coisas principais que Deus mandou os israelitas ensinarem seus filhos e as suas famílias era contar os feitos do Senhor sobre as gerações. Queridos, é uma coisa para você, você precisa saber os feitos do Senhor. Você precisa saber quem é o Deus que você abre a sua boca e declara. Você precisa ensinar os seus filhos e a sua família os feitos que o Senhor já fez sobre a terra. Você já observou quantos salmos relatam os feitos do Senhor sobre o povo de Israel? Por quê? Porque eles precisavam repetir, falar, cantar, clamar, orar os feitos do Senhor sobre todas as gerações. É isso que gera fé, é isso que dá intrepidez, é isso que dá coragem para enfrentar o mar na frente, querido. Mas se a gente estiver vazio, se a gente estiver mais preocupado com as notícias, estiver mais distraído com as coisas que a gente vê, que a gente está se ocupando na internet, no celular e tantas outras coisas, a gente vai esquecer dos feitos do Senhor sobre essa terra.
E quando a gente precisar vencer as nossas lutas, não teremos forças para enfrentar o mar à nossa frente. O Senhor está te chamando, querido, para priorizar, ficar firme na presença do Senhor. Firme na sua palavra. Momentos inesperados e imprevisíveis podem vir, como este aqui. Eles achavam que estava tudo bem, agora nós vamos embora, vamos para Canaã. Imagina um cantando, caminhando eu vou para Canaã, né? De repente se depara com o mar. Uai, não estava no plano isso aqui não. Mas tem o mar na frente, querida. E eu vou dizer mais, tem o mar e tem um deserto inteiro para atravessar, para chegar à terra prometida. Então não pare no meio do caminho. Não perca tempo mais, querido. Caminhe, 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 marche, 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 até chegar onde Deus quer que você chegue. Não deixe a voz de Faraó te puxar para trás. Eu quero que você leia comigo o que nós aprendemos lá no Novo Testamento. Vamos um pouquinho para o lado espiritual. Quero que você abra comigo em Efésios capítulo 6. Como que a gente vai lutar essa batalha? Como que a gente vai ficar firme, querido? Como que a gente vai vencer essas turbulências, esse mar revolto na nossa vida? A Bíblia tem instruções, a nossa luta não é mais natural. Nós temos uma luta espiritual, nossa luta não é contra carne e sangue, contra potestades, principados, dominadores deste mundo. Versículo 16 em diante, o apóstolo Paulo vai instruir o povo de Deus, querido. Como que a gente deve se portar para ficar firme. E ele vai dizer, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes, fala aí, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. De novo ele vai falar, estais, pois, firmes. Como, querido? Como que a gente vai ficar firme? E a instrução que a gente conhece muito, a gente fala muito sobre a armadura de Deus. Eu quero que você foque o que cada peça dessa representa. Ele diz, cingindo-vos com a verdade. Verdade. O diabo, ele age na mentira. A artimanha dele é mentira, é te enganar. É fazer você ter medo, não acreditar no que Deus te fala. Então se cinja da verdade. Acredite no que Deus tem falado para você. Use as verdades da palavra de Deus em seu favor. Quem você é em Cristo, querido? O que Jesus conquistou por você? Qual a autoridade que Ele te deu? Tem mares na nossa frente que muitas vezes são demônios, que se levantam para tentar nos oprimir. Enfrentamos guerras. E qual é a verdade da palavra de Deus? Jesus disse que nos deu autoridade para expulsar demônios, não é ou não? Para curar os enfermos, para pisar em serpentes e escorpiões. Você acredita nessa verdade? Você se cingiu dela? Quando a tua luta, o mar está levantando lá na sua casa, na sua vida, você precisa usar essa verdade. Querido, tem situações na vida que a gente tem que expulsar demônio.
crente expulsa demônio. Não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só pedir oração. Situações que são ordens, são comandos que a gente precisa dar, levantar a nossa mão, repreender, falar: aqui não vai agir, eu te calo, eu te mando embora, eu te ordeno, saia daqui agora. Espírito de medo, espírito de confusão, espírito de intriga, fora daqui. Nós precisamos, querido, tomar a posição de quem marcha. Que mais? Estai, pois, firmes com a verdade, vestindo-os da couraça da justiça, justiça de Deus. Calçai os seus pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé. Ah, querido, quem que vai te defender contra os soldados de Faraó que vêm aí atrás, tentando te perseguir? O teu escudo da fé. Qual o tamanho do teu escudo? O tamanho do teu escudo é o tamanho da tua fé. Você está se defendendo com a tua fé. Quando vem as mensagens, vem as palavras, vem os ventos, você se esconde atrás desse escudo. Você se protege nele, você busca. As nossas armas, querido, não são carnais. As armas da nossa milícia, elas são espirituais, entenda isso. Muitas batalhas a gente fica exausto, fica abatido, porque estamos lutando com a nossa força e não com as armas do Espírito disponíveis para nós. A igreja precisa aprender a guerrear, querido. Tem uma guerra travada aí. Que mais que ele fala? Com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem uma espada, querido. Levanta sua mão assim, ó, só para você entender, você reconhecer isso. Tem uma espada para você. Todo crente tem que ter uma espada, querido. Todo crente tem que embanhar uma espada. Sabe? Na tua oração, na tua guerra, você tem que apontar a tua espada, você tem que lutar com a tua espada. O quanto você tem da palavra de Deus é o tamanho da tua espada. Pode ser canivete, pode ser uma faquinha de cortar legume, né? Pode ser uma faca de churrasco, ela pode ser um facão, né? Ou pode ser uma espada de guerreiro. Espada de guerreiro é pesada, querido. Você acha o quê? Que a espada que Davi usava lá para enfrentar os inimigos era o quê? As faquinhas de alumínio? De levinha? Espada pesada. Tem que ser treinada, tem que ser trabalhada, afiada. Tem que ter braço forte para embanhar uma espada dessa. Desembanhar, né? Querido, entenda, são figuras, mas que refletem a realidade espiritual. Quando as pessoas que entram em batalha espiritual saem exaustas, por quê? Porque é guerra mesmo, é luta mesmo. Quero que você entenda, amado, nessa manhã, que você não é escravo mais. Escravo não sabe lutar nada. Escravo não foi feito para lutar, pelo contrário, ele desaprende a lutar, sim ou não? Porque ele só tem que fazer trabalho forçado. Ele não luta por nada, ele não enfrenta nada, ele só se subjuga. Essa mentalidade precisa sair da nossa vida, de passividade, querido, de apatia diante das dificuldades. Deixa eu dizer uma verdade para você: Deus não vai fazer tudo por nós. Marchai com você.
levantar com você, reagir com você, e Ele vai contigo na tua luta, Ele vai na frente abrindo o mar para você. Mas Ele não vai te pegar pela mão, você tem que passar, você tem que marchar, você tem que caminhar. Você já passou esse mar aí? Vamos passar junto esse mar nessa manhã? E aí ele diz ainda que, olha, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Querido, é tudo isso que tem que ter para a gente vencer. Ah, querido, um soldado fica firme. Um guerreiro fica firme. Só é soldado quem é livre. E eu quero que você observe nessa manhã sobre o seu coração, se as maiores lutas de verdade não têm sido aí dentro. Aqui dentro, aqui dentro. Será que ainda precisa você ter convicção de quem você é em Cristo Jesus? Do poder e da autoridade que o Senhor Jesus já te deu. Talvez tem coisas na sua vida que você ainda precisa ser liberto da escravidão. Tem concupiscências, tem desejos escondidos ainda. A Bíblia fala que são 3 desejos profundos do homem: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então tem coisas que muitos ainda estão presos naquilo que os olhos desejam, naquilo que a carne está pedindo, e na soberba, que é o orgulho. Orgulho também escraviza, querido. O orgulho vai prendendo a gente um monte de mania, um monte de disfarce, um monte de coisinha. Ai, desse jeito eu não faço isso aqui, eu não posso. Ai, o que vai pensar de mim? Não é assim? Eu li um livro uma vez, fala os disfarces do orgulho. Eu quase caí para trás. Falei, Jesus, não sabia que era isso tudo, não. A capa do livro, eu lembro até hoje, eram as máscaras assim, né? Aí fala, os disfarces do orgulho. Aí o que são os disfarces do orgulho? Medo, timidez, inferioridade, superioridade. Falei, Jesus, isso tudo é orgulho, Senhor? É. Vitimismo, orgulho, purinho. O que a gente está preso, querido? O Senhor te deu uma força de um guerreiro. O Senhor, quando deparou com Gideão, querido, todo lá escravizado, oprimido, o que Ele falou para Gideão, querido? Vai nessa tua força. Eu estarei com você, Gideão, mas vai nessa tua força. Essa semana eu estava dirigindo, voltando para casa. E no trânsito eu gosto de conversar com Deus, né? É a hora que é ótimo, né, gente? Nem dirigindo, esquece da vida, vai fazendo tudo automático, vai falando com o Senhor, vai conversando com Deus, vai desabafando com Deus, e eu cheio de coisa para resolver. Tanta luta, querido, tanta luta. Tanta questão surgindo, vivendo um dia de cada vez. E aí o Senhor falou comigo na rotatória ali do Olaria, o Senhor falou comigo assim, eu estou te mostrando que você tem uma força que nem você sabia que você tinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na hora das tribulações, é a hora que você mais descobre que tem uma força que você não sabia que você tinha. Que você pode mais do que você acha que pode. Que o seu limite, ele é mais largo do que você imaginava que era. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Esses israelitas aqui, eles não sabiam o tamanho da força que eles tinham, nem o tamanho do Deus que eles serviam. Deixa eu dizer uma coisa para você: descubra o tamanho da força que Deus já colocou dentro de você. Ao invés de você reclamar e minar a tua força, ao invés de você se prostrar e perder tempo, deixa Deus revelar o tamanho da força que está dentro de você. Querido, tem coisas da minha vida que eu já acordava de manhã já chorando. Assim, Jesus, me ajuda. Hoje não tem tempo nem de chorar. Sabe? Quando você não dá tempo nem de chorar. Ou você já levanta e já vai agindo. Não dá tempo de parar para chorar, não, meu filho. Deixa para depois. Se der. Na hora da luta, querido, na hora de enfrentar, na hora de reagir, na hora de, sabe, se posicionar como guerreiro, a gente tem que se revestir de força. Entende isso? Qual é a tua limitação? Qual é a tua mentalidade hoje? O Senhor está te chamando para um posicionamento. E eu quero orar por você nessa manhã. Fica de pé. Eu quero orar pelo seu interior.